Aqui é Andrei José Tafner Fraga, para o EA Notícias. Estamos aqui no Museu ao Ar Livre, em Orleans, numa noite muito especial, apresentando o livro 150 anos da Grande Imigração Italiana em Santa Catarina, de minha organização, editado pela editora da Unifeb. Temos aqui a reitora Rosemarie Glatz e estamos aqui com 4 dos autores dessa obra. A obra ela reúne 9 escritores de todas as regiões do estado, compondo assim a presença italiana em toda Santa Catarina. O livro ele aborda então o período que vai desde antes do início da Grande Migração, com o surgimento da colônia Nova Itália, aborda o período de 1875 em diante, quando iniciou o grande fluxo migratório de italianos para Santa Catarina, as colônias Blumenau e Brusque, que foram as que receberam por primeiro, aborda as colônias aqui do sul do estado, onde chegaram a partir de 1877 e tem uma presença muito forte, muito relevante, aborda as migrações internas, que ocuparam, então, com todo o estado de Santa Catarina, com a presença italiana. Professora Rosemarie, Brusque, então, a colônia Brusque foi a que recebeu os primeiros imigrantes desta grande imigração, né? Então, professor, explica para a gente o que foi, então, a grande imigração, qual que é a diferença, então, né, da colônia Nova Itália com a grande imigração e como que esse processo se iniciou em Brusque e, principalmente, quem eram esses imigrantes, né? Eram italianos mesmo? Então, nós tínhamos italianos, mas tínhamos também tiroleses de língua italiana, pessoas que chegaram com passaporte da Áustria, né? E que só depois é que vai passar a ser Itália, já no século XX. Coube a Brusque o título de berço da grande imigração italiana no estado de Santa Catarina, porque foi lá que chegou o primeiro grupo, em 4 de junho de 1875. Ao qual se somaram muitos outros, e pouco tempo depois Blumenau também vai começar a receber os grandes grupos dos imigrantes que vão se instalar. Foram milhares, a bem da verdade, mudou totalmente a composição étnica das cidades que receberam esses imigrantes. É uma história de luta, de superação, de pessoas que, em sua maioria, vinham fugindo da fome, buscando condições melhores de vida, e aqui em Santa Catarina receberam, sim, terras que puderam ser sua, receberam ajuda do governo também para começar as suas plantações, para construir a sua primeira casa, ferramentas para a produção agrícola. Foi um tempo difícil, sim, mas uma receita que deu muito certo com o passar dos anos. Nós temos, antes da grande imigração, um movimento inicial que começa em 1836 pela colônia Nova Itália, em São João. E para isso nós podemos convidar o colega, também autor de capítulo, para falar um pouquinho. Tá ótimo, obrigado, professora. Temos então ali o início da grande migração de 1875 com Brusque, que depois se espalhou para várias outras regiões, mas antes da grande migração a gente observou alguns fenômenos muito interessantes em Santa Catarina, né? A passagem de Giuseppe Garibaldi, né, que depois vamos falar também, e a formação da primeira colônia italiana do Brasil, colônia Nova Itália, ou no território onde hoje se situa São João Batista. Então, professor, poderia contar um pouquinho para a gente sobre essa colônia? Então, a colônia Nova Itália, ela seria a primeira colônia, apesar de ela não ser pública, né, uma colônia privada. Então, ela que deu início a esse processo de chegada dessa imigração italiana, a partir, então, ali do caso, seriam imigrantes italianos da região do antigo reino da Sardenha, que depois vem a compor, né, a República Italiana após a unificação. Então eles vieram de Gênova então até Desterro e dali então foram destinados para as terras hoje que seria o interior de São João Batista, né? Mais precisamente onde seria o distrito de Tigipió, onde hoje fica o bairro que recebeu então o nome dessa colonização, né, como Colônia Nova Itália. Essa colonização é importante porque é ali para o Vale do Rio Tijuca que seria a principal referência, né? Que depois isso vai acabar criando volume, principalmente cultural, e tendo esse sentimento de italianidade aperfeiçoado e fomentado com a chegada então da grande imigração em 1875, a partir ali da colônia Brusque, chegando então por Nova Trento. Então outros italianos se misturaram aos da primeira colonização, e São João Batista hoje pode dizer que é um município que tem forte presença dessa cultura, né, disso tudo que acabou vindo da Europa para cá,
e hoje então São João Batista, apesar, né, de tantos outros movimentos e do distanciamento histórico por outras questões políticas ao longo do século XX, mas hoje então São João Batista pode dizer que se reconhece como uma cidade que tem forte presença italiana e que é onde se cultiva ainda o sentimento que une todas as colônias que receberam italiano em Santa Catarina. Ótimo, e agora vindo para a região sul, onde estamos hoje, região tão importante para a presença italiana de Santa Catarina, professor Idemar, no capítulo, o professor detalhou muito bem como que se deu a formação das colônias e dos núcleos coloniais. Poderias explicar um pouquinho melhor para a gente? Isso. A colônia, ela se deu num processo de povoação de um território que estava, digamos, chamado vazio demográfico, então para povoar e para ocupar esse território. Então, com isso, o governo imperial resolve criar a colônia Zambuja em 1877. Então, com isso, ele começa a trazer os primeiros imigrantes, quer dizer, o primeiro núcleo de imigrante que saiu da parte da Europa vieram pela França, Rio de Janeiro, Florianópolis, Laguna, Tubarão e depois partir a pé a colônia Zambuja. Então esse foi o primeiro núcleo imperial. E tivemos outro núcleo de ocupação mais para a parte da serra, mais para o pé da serra, como o pessoal comenta, que é a parte da colônia, então, Grão-Pará, um dote de casamento da princesa Isabel, que ela se torna uma colônia privada, ela vai à venda desse lote e à venda para os imigrantes da Europa para ocupação. E com isso, então, mais tarde, nós temos já a última colônia, que é a colônia Nova Veneza, uma colônia já república, privada também, mas uma colônia já república. Então, essas colônias, elas vão fechando o espaço, essas plantas coloniais, ela fecha o espaço e com isso inicia a ocupação de todo o sul catarinense. Maravilha, professor. E é interessante que a presença italiana em Santa Catarina tem muitas nuances, né, professora? Lá na nossa região, por exemplo, os italianos chegaram um pouco depois dos alemães, né? Ocuparam colônias cuja sede já tinha sido formada e desenvolvida por imigrantes alemães. Professor, essa relação foi fácil? Como é que foi? Essa relação, num primeiro momento, foi difícil em função da língua, né? As pessoas tinham línguas diferentes, em que pese nós tenhamos recebido um grande movimento de trentinos de língua italiana e de italianos. Os que já estavam na região, tanto a região de Blumenau quanto a região de Brusque, eram essencialmente alemães e uns poucos poloneses. Então, o grande dificultador, na minha opinião, foi a questão da língua para as pessoas se compreenderem, porque no mais eles foram se inserindo aos pouquinhos, né? A região foi sendo ocupada, foi sendo demarcada, novos lotes surgiram e, com o passar do tempo, eles acabaram se assimilando, mas a principal diferença inicial foi a questão da língua, então. Ah, ótimo. E a questão da língua, que anos depois, em relação à qual se veria um grande movimento repressor, né? Na fase que os mais antigos, os avós, lembram com muita dor no coração ao período em que foi proibido falar o idioma, né? Na época da campanha de nacionalização, principalmente durante a Segunda Guerra, né? Professor, como é que foi esse período? O que ele representou para as colônias italianas? Bom, na verdade a repressão, muita gente pensa que foi só durante o período da Segunda Guerra, né? Mas ele se inicia, né, com a chegada de Vidal Ramos ao governo do estado, e aí ele, sendo de uma oligarquia serrana, acaba vindo para o governo do estado e trazendo meio que uma rixa que ele tinha com a família Conder, né? Que eram seus opositores e teuto-brasileiros, e então ele acaba transferindo essa disputa política entre serranos e o pessoal do Alto Vale do Itajaí, né? E isso vai acabar virando política pública de educação e vai acabar chegando às escolas, e aí vai se fazer a repressão e a extinção, né, da questão das escolas étnicas, onde se ensinavam línguas europeias, e acaba se colocando o ensino só dentro da língua vernácula, no caso o português, né? E isso vai se ampliando ao longo do tempo, e aí a repressão ela vai aumentar então durante a Segunda Guerra, e com a intervenção de Nereu Ramos isso vai ficar muito mais evidente, né? E aí nós vamos ter a polícia, né, o DOPS de Getúlio Vargas atuando aí nas cidades
de grande imigração italiana e teuto-brasileira, e isso vai acabar virando caso de polícia, o que vai acabar, de alguma forma, atrapalhando, né, esse sentimento que o catarinense de origem italiana tem, que hoje podemos dizer que está sendo trazido ao seu devido lugar, né? E essa obra, então, ela contribui justamente para que isso se mantenha vivo e que aquela política repressora lá que nós tivemos no passado não tenha mais efeito nenhum nesses territórios que a gente acabou descrevendo nessa obra, né? E que teve essa presença italiana que a gente sabe que é fortíssima, inclusive não só por ocupação, mas em número de imigrantes que vieram para Santa Catarina. Maravilha. E professor, tens o privilégio de trabalhar no meio de uma das principais fontes documental e bibliográfica da imigração italiana, né? Uma riqueza de acervo ali que deixa os historiadores assim babando, né? Professor, como que a gente desenvolve pesquisa atualmente? Quais são os campos que o professor vê que precisam ser mais explorados? E quais as relações, o professor que está aqui no Sul, uma região muito pujante de cultura italiana, quais as relações que a gente desenvolve hoje com a Itália que, a seu ver, seriam mais importantes? Primeiramente, eu acho que nós temos que agradecer ao pesquisador, o historiador Padre João Dall'Alba, ele que encontrou esse acervo, né? Como diz, pela necessidade dele pesquisar sobre a história de Orleans que não tinha, ele encontrou, né, a sede da colônia, a última sede da colônia em Orleans, onde que ele teve acesso a esse acervo dessa documentação jogada no porão, guardada, quer dizer, na parte do porão da sede. Então, com isso, ele conseguiu a doação desde que fosse construído um espaço para a guarda dessa documentação. Então, o último diretor da empresa doou toda essa documentação, digamos, os armários cheios de documento fechado para a parte da Unibav e o Museu Ar Livre junto com o Unibav. Então, ela mantém esse acervo, mais de 250 mil documentos inéditos, né, muito deles sobre a imigração. E a importância dessa documentação que ele atrai, que está atraindo pesquisadores da Itália que querem entender um pouco esse processo. A Itália conhece desde que eles foram, digamos, atraídos para a América, qualquer América do Sul, do Norte, e aí eles foram atraídos até quando eles embarcaram no navio. A viagem e a chegada aqui, eles não têm noção ainda do como é que foi. E essa documentação aqui mostra de uma maneira fácil para eles, porque são cartas, são documentos no italiano, quer dizer, o italiano mais antigo, mas eles conseguem ler, conseguem entender com uma facilidade. Então, a documentação aqui hoje, que o CEDUI, o Centro de Documentação Histórica, possui, que é uma das unidades do Museu Ar Livre, ela tem essa importância, não só para nós aqui em Santa Catarina, do Brasil, mas a importância para a Itália também conhecer um pedaço da história que ela não conhece. Maravilha, obrigado, professor. Eu acho que nós vamos encerrando por aqui, vamos deixar a última palavra aos autores para fazer o último registro. De minha parte, queria deixar um convite aos jovens, aos sêniores, participem das associações italianas, conheçam o movimento italiano em Santa Catarina. Ele é muito pujante, ele é muito rico. Eu tenho orgulho de ser coordenador do Círculo Serentinos de Santa Catarina, são 29 associações no Paraná e Santa Catarina, 27 aqui em Santa Catarina, desde o oeste, né, desde São Miguel do Oeste até Florianópolis, e isso só para falar dos trentinos. Temos os vênetos com muita força aqui no sul, os lombardos, outras regiões da Itália presentes em Santa Catarina, temos universidades como a Unifeb que abraçam a causa, desenvolvem projetos importantíssimos, temos empresas que buscam intercâmbio com a Itália. Então fica o convite, conheçam o movimento italiano, tem muita riqueza, muitas possibilidades para o futuro, possibilidades de conhecer a história. Então fica esse o convite aberto a toda a comunidade. Professora, suas últimas palavras para essa noite. Eu gostaria de deixar o convite para que as pessoas conheçam sim a história que está no livro, mas que conheçam também a sua própria história. Converse com seus pais, com seus avós, com seus tios, com os idosos da comunidade. Isso é muito importante, você conseguir se identificar. Não adianta você conhecer a história geral se você não conhecer a sua própria história. Então, faça a sua pesquisa genealógica, vá atrás dos seus documentos, certidões de nascimento trazem muita informação.
E aí, você que tem um antepassado que seja de língua italiana, vai encontrar muitas respostas nessa obra. Obrigado, professora. Professor Malcolm, suas últimas considerações para essa noite. Bom, acredito que a iniciativa do professor Andrei, né, de estar reunindo a história de Santa Catarina, né, nessa obra, ela só reforça aquilo que o italiano já sabe, né, o sentimento que a gente tem, né, de pertencimento, não a uma pátria na Europa, mas uma pátria que nós construímos aqui no Brasil, ela precisa ser alimentada, né? Então, como a professora Rosemarie falou, né, busquem conhecer os seus antepassados, né, e entendam que o que existe aqui no Brasil, na comunidade italiana, é algo único. Né? Nós somos italianos brasileiros, não italianos da Europa, né? E o que nós construímos aqui é muito importante para a história de Santa Catarina. Isso aí, obrigado. Professor Idemar, o grande anfitrião da noite, suas palavras para encerrar esse lançamento. Eu acho que esse livro ele tem uma importância, porque quando fala da imigração de Santa Catarina, fala de uma visão regional distribuída. Eu acho que a sua coordenação, professor Andrei, foi muito bom, que você buscou a visão de cada nativo daquela colônia, a região de cada um que vive, pesquisa e sente o dia a dia. Então não é um autor, né, do litoral que vai pesquisar sobre a Colônia do Sul, não, mas alguém daqui. Então foi muito bom essa pesquisa com os nativos, pesquisadores de cada região que abrangesse o território catarinense. Eu acho que vale a pena ler também. Esse livro também está, né, online, para quem quiser pesquisar, e a importância dele é que ele descreve o que nós conhecemos da história hoje, né, e que seja atualizado no futuro. Então vale a pena ler um pouco para a gente ter um embasamento histórico de como foi a migração, como foi os 50 anos da imigração em Santa Catarina. Maravilha. O livro, então, ele partiu de uma iniciativa nossa dentro da Comissão Estadual dos 150 anos da Grande Migração Italiana. Ele contou com o trabalho voluntário dos autores de todas as regiões do estado, que compuseram os capítulos, escreveram os capítulos voluntariamente. A impressão foi um patrocínio da Nidec, Embraco e da Aurora Cop. A editoração, que ficou maravilhosa, foi um trabalho também voluntário da Unifeb, da editora da Unifeb, que se dedicou muito para a gente chegar nessa versão final do livro. E o livro, como a gente comentou antes na apresentação, ele é um presente para o Estado, né? Ele contou com trabalho voluntário e patrocínio privado, não tem nada de recurso público, ele é patrocínio privado para ser disponibilizado para o Estado. Foi doado para FCC para distribuição a todas as bibliotecas públicas de Santa Catarina, de todas as regiões. Então as pessoas poderão consultar os livros nas bibliotecas de suas cidades. A edição online, ela pode ser baixada gratuitamente. É só acessar o site da editora Unifeb. Lá você vai encontrar o livro, pode baixar gratuitamente, versão integral. Para quem quiser uma cópia física para ter em casa, temos à venda em algumas localidades, regiões do estado, em algumas livrarias. Aqui no sul, eu recomendo buscar aqui no museu com o Idemar, teremos algumas cópias à disposição aqui para quem quiser adquirir a cópia física. Mas lembrando que a edição virtual é gratuita e lembrando que ele também está à disposição nas bibliotecas públicas do estado e nas universidades. André José Tafner Fraga para o EA Notícias. Uma boa noite.